Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira análise infernal do Ninho gravada. Se você está por fora da análise infernal do Ninho, eu vou ler um texto aqui, que hoje é o texto da Janete Moreira. Se o texto começar a ficar esquisito, a gente tiver que fazer muita alteração, aí eu boto o chifre e o negócio esquenta. Se não, não precisa, a gente pode ficar na moral. Lembrando que se você não me conhece ainda, meu nome é Lucas, você pode me seguir em todas as redes sociais, é Lucas 2 vezes, vai ter redes sociais aí pra você ver, facinho aqui ó, quando a gente tá vendo o texto, aqui embaixo tá as redes sociais e também tem aí na descrição. Quem quiser mandar o seu texto é muito fácil, é só você enviar qualquer tipo de texto, mas de preferência obras de ficção, poesia, não ficção, eu até posso dar uma analisada, mas não é o meu forte. Então a ficção você manda PDF, em Word, um link de um Wattpad, de um Recanto das Letras, eu leio, tá? Manda que eu analiso. E eu vou ler aí 15 minutinhos mais ou menos, totalmente de graça, não tem que pagar nada, não tem que fazer nada. E eu vou analisar do meu ponto de vista, já vão entender qual que é a proposta, né? Quem já conhece a Análise do Ninho, com certeza já tá ligado na proposta. Então bora, sem perder mais tempo. Chegou no balcão do inferno, gente. Crônicas de um Druida, o Arquidruida, da Janete Moreira. Esse é o texto o título do texto, né? Vamos ver como é que tá o arquivo aqui. Eu ativei o mostrar tudo pra gente conseguir ver se tem alguma coisa doida, mas aparentemente não. Ela deu o espaçamento correto. Eu vou poder mostrar pra vocês uma coisa que raramente eu mostro, que é o uso de quebra de página, quebra de seção. Tá vendo que aqui, a Janete, ela pulou de uma página pra outra com enters, tá vendo? Aqui no mostrar tudo é até mais fácil de ver, porque ó, esse símbolo aqui quer dizer que tem um enter aqui. Então, um enter, dois enters, para ela chegar, três, né? Para ela chegar aqui e começar o capítulo 1. Como que você faz isso de forma correta? É mais prático para todo mundo, para o diagramador, para quando você vai subir na Amazon também como e-book. Você vem aqui no final do seu capítulo, que no caso é um prólogo, né? E você vem aqui em Layout, Quebras, e você pode escolher a quebra de página, para mostrar que uma página começa e termina aqui, ou a quebra de seção, que eu prefiro, que ela vai dizer que uma seção encerra aqui e começa uma nova aqui embaixo. Quando você passar isso para a Amazon ou para um diagramador, isso aqui vai se manter. Então, nesse caso, o texto acaba bem no finalzinho da página. Mas vamos imaginar que isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe. O texto acaba aqui, um pouco para baixo da metade da página. Na diagramação, na Amazon como e-book, ele vai respeitar que acaba aqui e não vai ter mais nada na mesma página, só na página seguinte. Que é o que acontece aqui, tá vendo? Não tem nenhum enter aqui. Entre a quebra de seção e o capítulo 1, não tem nenhum enter, não tem nada, não existe nada. Porque você deu uma ordem para o Word continuar o seu texto só na próxima página. Entendeu? Basicamente assim que funciona. Vamos ler? Não é obrigatório, tá? Não é uma parada básica, assim. Não é todo escritor que eu vou esperar que saiba disso. Na verdade, são poucos que estão ligados. Mas é uma coisa bem básica para quem trabalha com edição. Crônicas de um Druida, livro 1, o Arquidruida. O Arquidruida. Interessante. Fui víbora no lago, cobra mosqueada na montanha. Fui estrela, fui sacerdote. Desde que fui pastor, escoou-se muito tempo. Dormi em 100 mundos, agitei-me em 1000 círculos. Palavras de Merlin. Ok, eu não sei se aqui é ficção ou se ela tirou de alguma outra obra e tal, mas tá legal esse trechinho aqui, né? Divertidinho. Prólogo. Ai, cara, eu tenho um problema sério com prólogo, porque normalmente o prólogo é inútil, né? Pelo menos esse prólogo aqui é pequeno. Metz, França. 29 de outubro de 2023. Já me perdeu aqui em se passar fora do Brasil, cara. Se passar fora do Brasil, já me perdeu. Metz é uma cidade na França mesmo. Ficar um dia de voo de Luxemburgo até Luxemburgo. Ah, não, é como chegar até Luxemburgo, né? E lá agora tá 7 graus. Olha aí. Parece uma cidadezinha legal, né? Cidadezinha meio medieval. Pô, bacana. Ó o Museu do Futuro aqui. Pô, da hora. Arquitetura gótica. Todo escritor de fantasia gosta de uma arquitetura gótica, né? Não sei porquê. Da hora, mas eu não gosto muito de coisa que se passa fora do Brasil, porque, pô, você tá escrevendo pra brasileiro ler, pra que você vai escrever coisa que se passa fora
do Brasil. Ah, Lucas, eu quero levar as pessoas para viajar pelo mundo. Não vou discordar disso não. Não vou discordar disso não. Mas é mais difícil. Mais difícil mesmo. 29 de outubro de 2023 é atual, né? DC no calendário cristão. Ok. Bem específico, né? Muitos invernos se passaram desde que chorei pela primeira vez com a dor dilacerante da invasão do ar deste mundo em meus pulmões. Tá, cara, isso aqui já tem BO, tá? Porque, primeiro, é a primeira frase do seu livro. Então, a primeira frase do seu livro... Vocês estão vendo meu mouse andando sozinho também? Eu tô ficando louco. Parou. Primeira frase do teu livro é: faz muito tempo que eu estou nesse mundo. É isso que você falou no primeira frase. Isso entrega pra gente que informação? Entrega que o cara, sujeito aí, ele é um ET ou alguém que veio de uma outra dimensão e ele é bem erudito. Ou seja, ele provavelmente é um cara chato ou que veio de uma outra época. Como ele é deste mundo, não faz sentido ele ser de outra época, né? Porque ele seria do mesmo mundo, só de outra época. Mas enfim, claramente um cara chato porque ele pensa desse jeito, né? Muitos invernos se passaram desde que chorei pela primeira vez, com a dor dilacerante da invasão do ar deste mundo em meus pulmões. Na real, parece que ele está falando sobre o nascimento dele, né? Chorei pela primeira vez com a dor dilacerante. É um bebê chato. Qual que é a minha problemática com essa primeira frase aqui? A real. Falta vírgula. Falta vírgula, porque você não consegue respirar. Então, ó, muitos invernos se passaram desde que chorei pela primeira vez com a dor dilacerante da invasão do ar deste mundo em meus pulmões. Você não respira em tudo isso aqui e é muita palavra difícil. Vamos tentar rearranjar isso aqui. Muitos invernos se passaram desde que chorei pela primeira vez. Primeira vez. Teria que reescrever isso aqui pra funcionar, eu acho. Olha o meu mouse se mexendo sozinho de novo, cara. Que isso, senhor mouse. Calma lá. Ó. Agora não foi. Com a dor dilacerante da invasão do ar deste mundo em meus pulmões. Poderia ajudar diminuindo também, né? Eu, pessoalmente, não gosto muito de escrita muito rebuscada sem necessidade. Eu não acho que está tendo necessidade por enquanto. Tudo isso aqui está em itálico, não sei porquê. Depois não está mais, então algum motivo existe, né? Mas eu resumiria isso tudo em nasci faz muito tempo. Resumiu. Os nomes que recebi em minhas vidas ainda hoje ecoam na minha mente e no cosmos. Mas todos que os emitiram já não habitam este plano há incontáveis eras. A sensação que eu estou tendo desse livro até agora é que ele está tentando ser mais inteligente do que ele é. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim. Porque se eu estou achando que um livro está tentando ser inteligente, isso quer dizer que ele falhou em ser inteligente. E entenda o inteligente por ser complicado, tá? Tipo, tá usando palavras complicadas, mas elas estão colocadas de formas que elas não são fluídas, sabe? Então é tipo uma escolha de palavra difícil, só que aplicado de uma forma que não tá fluido. Então, como não tá fluido, tipo, dá pra entender o que a pessoa tá dizendo. Mas eu me sinto lendo cada uma dessas palavras. E a leitura, quando você quer contar uma história, você quer absorver a história. Você não quer ficar pensando nas palavras que você está lendo. Então, pra mim, por enquanto, tem esse defeito. Eu posso estar sendo muito duro, tá, gente? Mas é que eu realmente sou muito contra prólogo, contra coisa em lugar gringo e contra você usar linguagem difícil sem necessidade. E aqui tem os 3. Então eu vou ter que bater. Lendas foram forjadas a meu respeito, e na Era das Trevas fui perseguido e banido de minha terra natal como adorador do Satanás. Essa parte aqui, ela já tá mais coloquial, tá mais normal. Tá uma escrita mais de boa. Porque assim, forjadas é uma palavra que a gente pode tirar. Lendas foram contadas, é melhor. A meu respeito. Aqui eu colocaria um ponto, para ter um respiro mais gostoso.
Na Era das Trevas, que todo mundo sabe que é o medievo, fui perseguido e banido de minha terra natal como adorador do Satanás. O que tem aqui de complicado? Qual palavra que tem aqui de complicado? Nenhuma. Sabe, eu acho que você falar Era das Trevas em vez de no período medieval é você não subestimar o seu leitor. Então, ponto pra Janete, entendeu? Show de bola. E aqui já tá uma escrita muito mais normal. Então o primeiro parágrafo parece que teve um esforço para ficar duro, difícil, e aqui já perdeu essa estética, o que é bom na minha opinião, né? Peregrinei por este planeta desbravando continentes e mares, das mais antigas florestas sagradas até as mais modernas cidades. Acompanhei-o desabrochar e o perecer de inúmeras gerações de tribos e civilizações. Mano, aqui a escrita da Janete ficou normal, ficou boa. Tô entendendo tudo. Como um prólogo, eu continuo achando que é inútil por enquanto, mas, tipo, você entendeu a crítica? Quem tá assistindo aí acho que vai entender, né? Primeiro parágrafo é tipo um bloco de rocha que não foi bem polido. O resto do texto é um copo de água derramando, entendeu? Você olha pra ele, você olha e fala, é água. E ele está derramando, está fluindo. Sabe o que eu quero dizer? Então eu acho que tá claro aqui que a Janete sabe escrever muito bem. Ela só tentou fazer uma coisa aqui que não funcionou. Na minha opinião, não funcionou. Passaram-se 1000 invernos até que retornei ao meu primeiro lar. É ruim você usar invernos, primaveras, refeições ou não? Eu recebi uma crítica uma vez da Kayan Jali, que eu respeito muito a opinião dela, sobre em histórias meio medievais você não utilizar alguns termos muito nossos, tipo anos, né? E você usar algo como invernos. Você não usar meio-dia, você usar hora da primeira refeição, hora da segunda refeição. Eu pessoalmente não gosto, porque se eu vou criar um mundo fantástico do zero, eu posso escolher as minhas regras e eu acho que sim, a gente tem que ter um balanço do que o público está acostumado com as nossas propostas, mas essa parada de ano, horário, almoço, jantar, café da manhã, são coisas que elas são banais o suficiente, na minha opinião, para você poder adaptar na sua história. Então não tem problema nenhum, na minha opinião, você falar que passaram-se 1000 anos. Mas eu também não vou criticar quem usa invernos, porque eu entendo que a pessoa ela quer ser um pouco mais fiel a essa fantasia mais antiga, para não dizer arcaica, né? Você fazer esse tipo de coisa é ruim? Não, não é ruim. É uma questão de referência. Até que retornei ao meu primeiro lar. Trouxe comigo lembranças de estimadas criaturas que habitaram conosco neste mundo e em mundos paralelos. Até agora continua sendo inútil esse prólogo. Entretanto, sinto que me resta pouco tempo neste corpo. O equilíbrio foi destruído e os elementos deste mundo já não obedecem às minhas invocações. Interessante. Não há aprendizes para enfrentar esta nova era. Minha vida é apenas uma réstia de luz. Uma palavra complicada, mas bem aplicada. Na minha opinião, réstia está perfeita ali. A última fagulha da grande chama do que foi a nossa irmandade em outros tempos. Estas são as memórias e relatos de todos os seres com os quais convivíamos. Mas sinto-lhe dizer que se este manuscrito se encontra em suas... foi um erro de digitação, né? Só corrigir, ó. Em suas mãos, certamente estarei em meu próximo círculo. Deixo aqui minha última prece ao cosmos, neste único registro da Ordem dos Druidas da Galáxia. Legal! Aqui você me ganhou, Janete. Aqui você me ganhou. Porque não é só uma obra de fantasia. É uma obra de fantasia com uma pegada galáctica. O que não é todo dia que a gente vê. Que nossa história não seja esquecida. Que finalmente saibam de onde viemos, quem fomos e o que nós fizemos por este mundo. Por favor, partilhe a sabedoria. Eu sei de quem é esse livro. Eu sei de quem é esse livro. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. O primeiro e único e inesquecível ET Bilu. Com certeza é o ET Bilu, mano. O ET Bilu é um dos druidas dos caras. Olha aqui.
Deixa eu mudar aqui a minha câmera pra vocês verem. Tá aqui, ó. Claramente é o ET Bilu, mano. Claramente é o ET Bilu. Claramente é o ET Bilu. Eu fiquei empolgado com o ET Bilu, tá? Vocês me desculpem aí, mas é que eu tava tentando decifrar a fantasia, mas não é uma fantasia, é um ET de verdade. E eu acertei lá no começo, né? Falei que era um ET e era um ET mesmo. Da hora a proposta. Capítulo 1, Os Anum. Floresta de Becheliant, Amórica, 1 de novembro de 728 no calendário romano. Floresta do... Puta, informação pra caralho. França, 29 de outubro de 26 depois de Cristo no calendário cristão. Nossa. Cara, que trabalheira pra ler isso. Mas eu entendo o propósito. Tipo, alguém que vai curtir esse tipo de coisa vai achar do caralho. Vai ficar, porra, a Janete é um gênio, olha o que ela fez aqui, tá ligado? Então eu entendo o propósito. Samônios. O que é Samônios? Atual Halloween. Não, esse livro vai dar trabalho pra ler. Já achei um erro aqui que eu vou ter que comentar. Eu não vou ler mais muito, tá, gente? Porque já estamos em 16 minutos. Então eu vou ler essa página aqui e foi. Assim, as tribos das Gálias chamavam os 3 dias em que comemoravam a chegada do Ano Novo. Portais também eram abertos naqueles dias para dimensões paralelas, onde ainda hoje criaturas monstruosas aguardam qualquer oportunidade para invadir nosso círculo. Ok, vamos fingir que o prólogo não existiu. Eu não sou totalmente contra esse prólogo, porque no final eu entendi que ele está deixando uma carta para quem vai pegar o livro para ler. Então, tem um je ne sais quoi que pode conversar com um certo público, sabe? Não é o tipo de literatura que eu gostaria de ver sendo produzida em massa, porque não é o tipo de literatura que vai ser consumida em massa. Mas se o objetivo não é esse, é atender um público mais adulto, por exemplo, talvez seja melhor com o prólogo do que sem o prólogo, nesse caso. Porque a pessoa pode, né, gostar mais dessa estética. Mas eu ainda acho, eu tiraria o prólogo igual, porque minha preferência pessoal, né? E eu gostei disso aqui, ó. Você começou mal, na minha opinião, isso aqui é bem foda-se, pra mim eu não gostei. Porque você começa com um nome que ninguém nunca viu. Assim as tribos das Gálias chamavam os 3 dias em que comemoravam a chegada do Ano Novo. Ninguém liga. Ninguém liga feijoada. Agora, aqui você trouxe uma informação interessante, que passa pra mim a sensação de essa é uma história sobre monstros invadindo o mundo e pessoas lutando contra eles. E é uma temática que eu gosto. E foi no amanhecer do penúltimo dia daquele ano lunar, no dia que precedia os principais rituais, que um peregrino vagou por Becheliant à procura de orientações espirituais. Becheliant era a floresta cujos habitantes dos arredores afirmavam ser encantada pelos deuses. Por várias décadas vinha se mantendo intacta, mesmo com a mudança das estações. Uma leve neblina ofuscava o horizonte e, apesar da luz tentar se adentrar, como lanças de ouro fincadas no solo, tá vendo? Ela fez uma analogia aqui, uma metáfora pontual, bonita, poética, bem aplicada. Claramente aquele primeiro parágrafo lá do prólogo foi um surto e o resto do texto está muito bem escrito. Pouca luminosidade atravessava as florestas das cúpulas as frestas das cúpulas das árvores. O andarilho seguiu por uma estreita trilha coberta por galhos. Aqui a gente tem alguém para acompanhar, legal, e folhas secas. Trajava uma capa, uma longa túnica de lã cor de areia e calçados de couro surrados. Sustentava firmemente um gigantesco cajado de madeira escura de alguma árvore desconhecida, sempre o mantendo suspenso no ar. A brisa fria do final do outono revelava uma madeixa de seus cabelos sob o capuz, com fios de um branco tão radiante quanto o da mais pura neve refletindo a luz. Seguiu desacelerando a marcha até que subitamente estancou a caminhada e verificou os 4 cantos da floresta. Ao aproximar-se de um pequeno arbusto, tocou-lhe delicadamente a menor e mais verde das folhas que brotava em um de seus galhos. Eu acho que aqui você dividiu isso aqui sem necessidade, tá? Eu manteria isso aqui tudo junto, cara. Alisando suavemente a diminuta e frágil folha, pressionou seu cajado no solo, sussurrando: Jovem dríade, clamo em nome de seus irmãos e irmãs que nascem e renascem em sussurros. Suspendendo o cajado em direção às árvores, suplicou:
Abnoba, Arduina, Abélio. Aqui a Janete ela listou, né, os deuses. Eu dei um backspace, aí as anotações foram todas pro caramba. Mas esses são nome de deuses, né? Esse aqui e esses aqui são tudo nome de deuses. E aqui a gente acaba o nosso primeiro trecho. Um comentário. Aqui você usou hífen. O correto é usar travessão. A diferença pode parecer pequena, mas ela é essencial, tá? O correto em diálogo no Brasil, no português, em obras de ficção, para denotar diálogo, é o travessão. Depende um pouco da ferramenta que você estiver usando. Se eu não me engano, no Google Docs, 3 hífens fazem um travessão. Você pode mudar a configuração em todos, tá? No Word, no meu Word pelo menos, é Ctrl Alt menos. E eu me acostumei a fazer Ctrl Alt menos, então tipo, não dá trabalho, sabe, gente? Você vem aqui, Ctrl Alt menos. Putz, Lucas, eu já passei o meu livro inteiro com hífen. O que eu faço agora? Vou ter que mudar um por um? Você tá com sorte. Muita sorte. Porque é só você copiar o hífen com um espaço junto. Aí você abre a ferramenta de substituir. Você cola isso. Ou você pode escrever também hífen e espaço. Aí aqui no substituir por, você coloca um travessão e um espaço. E você coloca substituir tudo. A Janete ela me mandou só 4 páginas. Que infelizmente eu não vou ler tudo, porque realmente já estamos em 21 minutos, né? Senão vai ficar muito grande. Mas eu gostaria de continuar lendo numa próxima oportunidade. Mas vocês viram que alterou. Por que tem que ter o espaço? Porque sem o espaço, você vai substituir travessões, hífens em lugares que não é diálogo. Né? Quando você quer usar um hífen para alguma palavra que tem hífen mesmo. E aí dessa forma você evita que isso aconteça. Tá? No geral, cara, meu feedback sobre o texto. Eu não botei o chifre, né? Vocês viram. Então acho que já ficou claro que eu achei o texto bacana. A proposta do texto da Janete, ela é uma proposta que ela não me trouxe ainda informação suficiente, para ser bem honesto. Vamos olhar aqui no final se eu vejo alguma coisa. Não, isso aqui não me disse nada de novo. Então é uma história de magia, uma história aparentemente medieval, de druidas e tal, magia e magia e magia. Falou de galáxia, e aí eu fiquei um pouco curioso, só que o primeiro capítulo não apresentou nada de galáxia. Ponto positivíssimo, o prólogo é minúsculo, o primeiro capítulo também é pequeno. Eu gosto muito de capítulos pequenos e quando tiver prólogo também gosto que seja menor. Por quê? Porque o leitor de hoje em dia, ele é muito estimulado o tempo inteiro. E tem muita gente com TDAH, com ansiedade. Eu mesmo tenho TDAH, tenho ansiedade. Eu li Brás Cubas, livro do Machado de Assis, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, com muita tranquilidade. Porque o Machado de Assis tem capítulos minúsculos. Então, a cada pouco, o meu cérebro recebia um estímulo de que eu tinha acabado um capítulo, acabado um capítulo, acabado um capítulo. Então isso é muito legal de você trabalhar também na sua literatura. Se possível, lógico, né? Você trabalhar um sistema de recompensa de dopamina para o seu leitor usando o final de capítulo. Óbvio, deixando ganchos no final, tendo um começo instigante, mas quanto menor o capítulo, com uma boa execução, lógico, né? Você consegue gerar uma dopaminazinha na cabeça do seu leitor. E essa dopaminazinha vai fazer quem tem TDAH, ansiedade ou quem não está acostumado a ler conseguir continuar lendo o seu livro mais facilmente. Essa teoria é totalmente minha, eu posso estar completamente errado, eu faço isso nos meus livros e eu acredito que isso funcione porque eu testo em mim mesmo, tá? Não estou tirando isso de artigo nenhum, é uma teoria minha, mas se eu pesquisar eu acredito que eu conseguiria achar alguma coisa que tenha a ver. Se você encontrar, comenta aqui embaixo, me avisa que eu adoraria poder citar um artigo ou alguma coisa. O texto é legal, está bem escrito, aquele primeiro parágrafo realmente foi um surto. O resto do texto está todo muito bem escrito, muito alinhado. A história, ela não me pegou, porque, como eu falei, não me trouxe nenhum diferencial implícito. A parte da galáxia me chamou a atenção, mas depois aquilo não voltou de cara. O livro não começa num conflito. Ele começa com um cara andando lentamente e tal. Tem muito público que vai gostar dessa linha narrativa. Muito público. Né? Só que esse público de fantasia épica, ele é um público difícil de conquistar. Porque ele está mal acostumado. Então, o público de fantasia épica, ele lê
pouco por ano, ele lê poucos autores e ele é muito mais difícil de convencer a comprar uma coisa nova. Então, minha sugestão é, quem escreve literatura épica, faça bastante produção, escreva bastante e publique em plataformas gratuitas e divulgue esses conteúdos para que você consiga criar uma comunidade e um ecossistema onde fique fácil para quem quer saber se você escreve bem e conhecer o seu universo, se vale a pena ou não. Eu acho que é a melhor dica que eu posso dar sobre isso. No geral, o Janete, eu acho que é um texto que vale a pena ser trabalhado. Gostaria de ler uma sinopse dele, talvez me ajudasse a ficar um pouco mais empolgado e tal. Você inegavelmente escreve super bem. Então, sobre a sua escrita, tirando o primeiro parágrafo, o resto eu não mudaria muita coisa não, né? Mas sobre a história, sobre a estratégia da história, eu preciso saber mais sobre para poder opinar plenamente. Show? Gente, lembrando que se você não me segue nas redes sociais, tá aqui, ó, Lucas 2 vezes. É só me seguir e para mandar o seu texto é só enviar para lucas@editoraflive.com, mas tem na descrição todos os dados, tudo. E se eu não me engano, eu deixei aí também na descrição agora um link que você pode entrar no lucasdeluca.com e lá você consegue baixar o meu livro-jogo de graça. É um PDF, um livro-jogo mesmo, clicável, você clica e joga por ele. Então você pode baixar ele e jogar totalmente de graça. É só entrar lá em lucasdeluca.com e baixar ele. Só botar o seu e-mail, clicar lá que você pode baixar. Beleza? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo e inscrevam-se no canal.